Fala a verdade aqui pra mim. É 2025 e você ainda não sabe inglês? Eu me lembro que quando era criança, uma das coisas que os adultos mais falavam era da importância de aprender inglês. E eu vou falar pra vocês. Eu não gosto de admitir, mas eles estavam certos nessa. Quando eu completei 10 anos, minha família me matriculou em uma escola de idiomas, mas o que eu vi na escola foi apenas a ponta do iceberg de tudo que eu aprendi na minha vida sozinha. Tudo que eu aprendi foi vivendo aquela nova língua, assistindo filmes, vendo séries, escutando música. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode aprender inglês usando a internet a seu favor, de uma maneira rápida, prática e eficiente, do jeito que eu fiz. Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis. Se inscreva nesse canal e deixe seu like aqui nesse vídeo. Bom, quando eu era criança, eu quase entrando na adolescência, na verdade, minha família me matriculou na Wizard, uma escola de inglês muito famosa, pelo menos na região que eu morava, e eu frequentava as aulas 2 vezes por semana. E no meu dia a dia, morando no interior, eu vivia o inglês na prática. E essa é a minha primeira dica para você: viver o inglês na prática. Nessa época eu comecei a descobrir as músicas de que eu gostava, né? Eu pegava as letras de música, acompanhava junto com o cantor, ou a cantora, a banda, traduzia e depois tentava entender sozinha, sem pegar na tradução. Eu me lembro que uma das primeiras cantoras que eu comecei a ouvir nessa época foi a Avril Lavigne, acredita? Aquele álbum que tem a música I'm With You, muito boa essa música. Depois veio Miley Cyrus, Nirvana, Kings of Leon, e assim eu fui expandindo o meu repertório cultural e aprimorando essa técnica para outros conteúdos como séries e filmes. Eu pegava as séries que eu baixava ali no torrent, tá? Não conta pra ninguém. Colocava legendado em português com a legenda em R e MVB. E eu me acostumava ali com as falas dos personagens, com o jeito dos atores pronunciarem as palavras, o sotaque. E eu pausava, né, tudo quando não entendia o que foi dito por eles, repetia várias vezes as músicas e os diálogos em voz alta. Então não era só sentar para ouvir música ou assistir filme, era para compreender o que estava sendo falado para mim, como uma forma de estudo também. E você provavelmente deve estar pensando aí na sua casa, né? Nossa, mas isso aí gasta mó tempo, né, Letícia? Sim, gasta. Qualquer coisa que envolve estudo vai gastar tempo, meses, anos da sua vida. Você vai ter que encaixar na sua rotina da forma que mais se adequa ao seu dia a dia, tá? Não tenho como te dar a receita completa aqui, você vai ter que se virar. E então se vira aí e acha um tempo para estudar. Fazendo isso em casa, assistindo filmes, séries, ouvindo música, eu comecei a perceber quando eu chegava na aula durante a semana que eu tinha uma velocidade de aprendizado que era maior do que os meus colegas, porque justamente eu coloquei o inglês como uma parte da minha vida. E eu até fiz várias coisas, assim, eu mudei a configuração do meu celular para o inglês, o computador, as minhas redes sociais, era tudo em inglês. E eu também buscava ler jornais gringos, né, traduzia as notícias, tudo em inglês. Eu pegava notícias mais simples, assim, tipo portais de fofoca, sabe? E eu lia aquelas fofocas, assim, sobre a vida alheia dos outros. Eu tentava entender o que estava sendo falado ali naquelas manchetes, naquelas matérias, porque era um assunto simples do dia a dia, diferente, por exemplo, se eu for ler um New York Times falando sobre notícias políticas. Quando você está aprendendo uma nova língua, você vai ter que se expor ao máximo a ela, como eu já falei aqui anteriormente. Talvez você não tenha amigos gringos para você conversar e treinar a sua pronúncia, a sua conversação, então você vai ter que se adaptar. E como eu morava no interior, eu não tinha com quem treinar. Então eu passei a falar sozinha comigo mesma. E também a implementar outras coisas que são assistir conteúdos fáceis. Que é aí que entra os filmes e as séries, mas eu vou contextualizar melhor. Essa é a minha segunda dica, tá? Assistir conteúdos fáceis. Esses são de longe a melhor forma para você entender como as pessoas falam inglês de verdade. A linguagem vai ser mais simples, os temas vão ser aspectos do cotidiano, não vai ter muito assunto complexo, sabe? Nessa época eu assistia muita série adolescente. Então eu assisti The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Gossip Girl. São séries com uma linguagem simples do dia a dia, de regiões dos Estados Unidos que não vão ter um sotaque muito forte, então não vai ser tão difícil de você captar o que está sendo falado ali. É um inglês mais hollywoodiano, sabe? Mais comercial, mais básico. E eu evitaria, nesse período de aprendizado, assistir conteúdos do sul dos Estados Unidos, por exemplo,
ou de outras regiões do mundo que tem um sotaque inglês muito forte, tipo o inglês britânico, que apesar de ser muito bonito, é um pouco mais difícil e, em termos de proporção, ele é menos falado do que o inglês americano. Outra coisa que me ajudou muito nesse período, que eu falei agora há pouco, foi imitar o que eu ouvia. Então, eu escutava um ator falando de uma maneira diferente, eu imitava ele. Parava tudo o que eu estava fazendo, ouvia de novo e falava em voz alta comigo mesma, sozinha. Então, agora essa é a minha terceira dica, tá? Copie. Por mais que você não entenda totalmente o que eles estão falando, copie o jeito de falar, fale sozinho com você mesmo, crie diálogos na sua cabeça, pensando no jeito do personagem. Depois de um tempo você vai se acostumar com aquela língua e com a forma dele falar. E se afeiçoar até com aquelas pessoas, né, que você está assistindo ali diariamente. Então tudo vai ficar mais fácil. E aí você vai dar um passo um pouco maior depois desse tempo investindo em copiar, assistir conteúdos mais leves, ler as notícias, ler fofoca. Você vai trocar a legenda do português para o inglês. Você vai notar que você não vai mais precisar traduzir, porque o seu cérebro já vai compreender em inglês. Você sabe, por exemplo, que um dog é um cachorro, então você não precisa parar para pensar que dog é cachorro, por exemplo, que tree é uma árvore, você sabe que é uma árvore, a imagem vem na sua cabeça. Então, é esse momento que você compreende que você já tem um conhecimento grande acerca daquela língua, quando você não precisa mais traduzir. Depois que eu implementei tudo isso na minha rotina, eu percebi que frequentar as aulas de inglês serviam mais para eu aprender coisas técnicas, como gramática, conjugação de verbos, porque falar e ler era simples para mim. Eu ouvia isso todos os dias, né, nos filmes, nas séries, ouvindo música. Mas já quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar em restaurantes grandes, né, que recebiam muitos gringos. Então, de fato, comecei a me expor para a língua inglesa com pessoas que falam ela originalmente, né? E uma coisa que os gringos têm em comum com nós brasileiros é que eles também falam errado. Eles conjugam verbos de forma inadequada, falam tudo enrolado, tem sotaque, e quanto mais você se expõe a estilos diferentes de inglês, mais você aprende. Então, por exemplo, o inglês que é falado nos Estados Unidos não é o mesmo inglês que é falado na Índia, que também não vai ser o mesmo inglês falado na Irlanda ou no Reino Unido. São formas diferentes de se falar a mesma língua. E não precisa ter vergonha de falar para a pessoa que você está conversando que você não está entendendo o que ela está falando ou de pedir para ela falar mais devagar. Pode ter certeza que ela vai te ajudar. E se ela não for te ajudar, bom, aí ela é mau caráter mesmo, né? E aí você manda ela para aquele lugar. Parece muito clichê isso que eu vou falar agora, mas falar inglês me abriu muitas portas. Quando eu trabalhava em restaurante, eu atendia clientes do mundo todo. Desse jeito eu conhecia pessoas muito diferentes de diferentes locais do mundo. E daí surgiram amizades de trabalho, parcerias, rolês. Cara, eu aprendi muita coisa com essas pessoas, de uma maneira que talvez não teria acesso se eu ficasse só na minha bolha falando português e com as mesmas pessoas do meu dia a dia. E olha que eu até já atendi ator de Hollywood famoso e cantor aí muito famoso, já fui convidada para shows, assim, só porque eu fiz amizade, prestei ali um bom atendimento. E esses são momentos que vão ficar marcados para sempre na minha história, né, na minha vida. Eu tenho certeza que boa parte do que eu aprendi falando inglês não foi exatamente dentro dos 10 anos que eu fiquei frequentando a escola de inglês, mas colocando o inglês na minha rotina o máximo que deu. E até hoje eu me comporto dessa maneira, né? Eu leio livros em inglês, leio notícias em inglês, vejo todos os filmes e séries com a legenda em inglês, converso com gringos sempre que eu posso, porque eu trabalho num local que recebe gringos, então sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá conversar com eles, vou lá treinar o meu inglês. E frequentar cursos de inglês é uma excelente maneira de você aprender a parte técnica do idioma, mas ele não é o fator mais determinante para você aprender. Frequentar um curso de idiomas é uma forma excelente de você aprender a parte técnica do idioma, mas ele não é o único determinador que vai fazer você de fato aprender. Pensa comigo, você vai na aula de inglês 2 vezes por semana, 1 hora por aula. Não é suficiente para você ter domínio daquele idioma. Não é. Desculpa, mas não é, tá? Nem no Duolingo que você faz aí na sua casa é suficiente para te dar fluência num idioma.
a não ser que você treine muito, muito, muito e coloque muito em prática na sua rotina. Viver a experiência na prática, seja ela um esporte ou um idioma, é a melhor forma de aprender. E eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tá? Eu quis trazer dicas que funcionaram comigo, coisas que funcionaram comigo, mas que não são as dicas comuns que eu vejo que as pessoas dão aqui na internet, porque afinal de contas a gente tem rotinas diferentes, temos necessidades diferentes, aprendizados, formas de aprender diferentes. Eu tive a oportunidade de aprender muito cedo, enquanto criança, enquanto meu cérebro ainda tem uma neuroplasticidade muito boa ali de absorver novas informações. Depois de adulto, aprender uma nova tarefa, uma nova skill, seja ela um idioma, um esporte, whatever, é muito difícil porque o seu cérebro não tem mais tanto aquela maleabilidade de receber novas informações. Não vai ser impossível, é claro, não é impossível, mas se torna mais difícil depois que você fica adulto. Alguns vídeos atrás eu comentei do livro que eu estava lendo aqui em inglês, que é o The Books of Jacob, que eu finalmente terminei. E um inscrito aqui no canal, o Marvin, me pediu essas dicas sobre como aprender inglês e como foi esse processo na minha vida, então eu resolvi trazer isso aqui, pensando aí no inscrito Marvin. Marvin, um abraço pra você. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tá? Eu não sei exatamente se é isso que você precisa. Fala aqui nos comentários, você já fala inglês, já domina o idioma ou ainda tem dificuldade? Deixa aqui nos comentários, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.